partir de agora. Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Muito boa tarde, minha gente querida. Hoje, quinta-feira, 11 de setembro, 24 graus. E Santo Ângelo está em clima de arte e inspiração. E quando a arte encontra vida, tudo vira palco. Eu sou Dani Schneider e com o apoio de Corsã, Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. E Greens Café Corporativo, porque tudo se resolve com um bom café. Começa agora mais um Cafezinho Missioneiro, o programa que conecta pessoas, ideias e transformação. Diz Ferreira Goulart, a arte existe porque a vida não basta. E hoje a nossa conversa é com ele, que respira cultura e cria experiências que ficam na memória da cidade. Rogério Pepe, ator, produtor cultural e criador de personagens e eventos e até dos mascotes do Festival Cidade das Tortas. A gente vai falar de arte, de Santo Ângelo e dessa capacidade única de transformar ideias em realidade. Pepe, meu amigo querido, seja muito bem-vindo ao Cafezinho Missioneiro. Bom, muito feliz de estar aqui. Já era para ter vindo antes. Tá difícil a agenda desse moço, viu? Mas a correria, às vezes a gente não conseguia, mas até que deu certo. Era para ser hoje, né? Que bom, Pepe. Eu fico muito feliz também. Eu sei da tua correria. Sei o quanto que tu tava correndo nesses últimos dias aí com o festival, que foi um sucesso, né? Que lindo que foi, Pepe, muita gente. A gente vai falar um pouquinho do festival. Mas antes, eu quero que os nossos ouvintes que ainda não te conhecem, te conheçam melhor. Porque a gente tem muito, né, para saber aí desse ator e desse artista por trás do ator, né? Desta pessoa por trás do ator também. E aí eu gostaria que tu contasse um pouquinho pra gente aí como é que tu te define além do palco. Olha, além do palco, me define alguém muito tranquilo, muito calmo, quase em excesso, né? Meus amigos ficam... Mas eu tenho esse pezinho muito ali no interior, né? Ali no Rincão dos Mendes, né? Que é a minha... Nascia no Hospital Nossa Senhora de Lourdes ainda, que quando funcionava Nossa Senhora de Lourdes. Sim. E fui criado ali no Rincão dos Mendes, ali na chácara, com meu avô Antenor Pepe ali. Com a minha mãe Beatriz Pepe, fui criado ali. Tinha tudo para ser agricultor. Boa parte da minha família é ligada à agricultura, né? E Ilha Grande, Rincão dos Mendes, é isso. Mas depois, quando eu venho estudar no Odão, né? Final dos anos 90 e 2000, ali eu acabo encontrando ali a professora Sandra Madri e entrando no grupo de teatro Expressão Corpo e Arte. E aí se abriu um mundo pra mim, assim, aquele menino acanhado, tímido, bem na dele, assim. Eu digo bem na dele porque era aquela... De quietinho, tímido. E até com dificuldade em sala de aula para estudar um pouco, em termos de concentração. Era um bom aluno, mas tinha muita dificuldade de entender os conteúdos e tal. Até porque o Odão era uma escola enorme, assim, tinha 3.000 alunos na época. E eu vinha de uma escola lá da Orestes Lemos, no Rincão dos Mendes, que tinha 40... alunos no total da escola, né? Agora nem tem mais a escola porque o pessoal veio estudar na cidade, todo mundo. Mas então, quando eu acesso o grupo de teatro na escola, o grupo de teatro Expressão Corpo e Arte, ali o mundo se abre para mim, assim, e daí consigo desenvolver através das oficinas que a professora Sandra Madri dava, melhorar a concentração, dicção, respiração, postura. E eu acho uma espécie de... como se eu encontrasse uma tribo, assim, uma galera que fala uma língua que isso aqui... tua comunidade. E claro que eu já brincava. Tinha um universo lúdico que eu fui criado através do meu avô, que tinha sido tropeiro. Ele contava histórias de noite, assim, em volta do fogo. Então tinha um universo lúdico que eu fui criado, que hoje me ajuda muito também, que é essa parte de visualizar, né? Eu sei como eu olho assim para um projeto cultural, ele começa a se montar naturalmente na minha cabeça, assim, já vai ganhando cor, formato. Porque a minha infância foi muito lúdica no campo, assim, sabe? Sim. Com o meu avô contando histórias, fábulas, enfim. Então, mas ali no Expressão Corpo e Arte, no Odão, ali é um boom, assim, uma explosão para mim artística. Ali do Expressão Corpo e Arte, depois eu já fui para a Companhia Sarek de Teatro Dança, que era do Odailson Bertê, que na época estava aqui na região. Fiquei um tempo com ele ali.
E depois fui trabalhar no Nacional, né, Supermercado Nacional, na rede Walmart, e ali fui crescendo dentro da empresa, mas daí meus horários não batia com outros grupos para ensaiar ou coisa assim. E aí eu disse, não, eu tenho que desenvolver meus projetinhos e tal, e comecei aí em 2008 desenvolver umas coisas, até o Luciano Rodrigues e a Rafaela Pedó, que trabalha que é da Egre ali, e o Luciano, que tem a RDF Filmes, foram os dois primeiros que acreditaram nos meus projetos ali, sketches e pequenos trabalhos assim. E aí foi desenvolvendo, e aí de repente já se conectei também com essa parte de comissão de frente, de carnaval ali, com a Escola de Samba Unidos da Zona Sul, já logo veio a Grande Pipe, e dessa parte do teatro o pessoal enxergou que eu poderia trabalhar com carnaval, né? E aí então fui atuar em comissão de frente, depois dirigir comissão de frente e depois me tornar carnavalesco oficialmente na Grande Pipe. Aí. Então foi um processo, e tudo isso muito autodidata, né? Muito autodidata. E que para mim no início eu tinha um pouco de medo, né, e receios, mas quando eu ia para os festivais de teatro aí nesses últimos anos, eu encontrava muitos diretores, atores, enfim, mas principalmente diretores que não tinham formação acadêmica e estavam com obras ali brigando por prêmios junto com pessoas com formação acadêmica. Aí aquilo tirou um peso das minhas costas, assim, porque a arte ela é muito subjetiva, né, a arte é muito diferente, né. E então eu vi, opa, mas aí eu comecei a ver que tinha muita gente que eu respeitava e que eu admirava, que eram autodidatas também. E aí tirou aquele peso, assim, porque tu tá sempre estudando. Qualquer coisa que tu vai fazer, uma sketch que uma empresa me encomenda, uma sketch que uma prefeitura me encomenda, ou um produtor encomenda um trabalho específico para algum cliente que ele tenha, eu vou ter que pesquisar sobre aquele assunto, eu vou ter que estudar. Então, o diretor artístico, que hoje eu trabalho muito nessa função, o ator, enfim, ele está sempre estudando, observando pessoas, observando as situações, observando tudo. Então, e a gente eu fui me transformando naquilo que eu quis me transformar. Isso eu costumo conversar, assim, com alguns conhecidos, porque... aí eu fiquei no Nacional de 2005 a 2010, né? Cresci dentro da empresa, aí quando eu era fazer trainee para gerente, eu era chefe da frente de caixa, comandava 30 pessoas lá, era uma loucura aquilo lá. Mas na época o Nacional bombava, né? Agora tem outras bandeiras, outro mercado agora. Mas eu entendi que eu precisava ir fazer minha arte, né? Fiquei uns 2 anos ali depois sem estar ensaiando, sem estar com espetáculo. E aquilo me sufocava muito. Aí quando eu decidi fazer meus projetos... e dar oficinas, assim, de forma mais alternativa. Fui dar oficina para o Instituto Estrela Radiante em 2011, 2012, 2013 ali, né? E aí um projeto foi levando ao outro, caminhando, não foi fácil daí, porque daí fui ganhar bem menos, mas fui ser feliz, né? Fazendo aquilo que eu acreditava. Então, e aí é importante a família, né? A minha esposa nesse processo é muito importante, a Cibele da Silva, que é minha esposa, mãe do Juan e do Benjamin, né, nossos filhos. O papel dela foi bem importante, né, ela trabalhando no comércio, ela entendendo o meu jeito de pensar e de ser. É muito complicado as pessoas às vezes entender como o mundinho que o artista vive, que às vezes entra parece numa bolha, né, mas então a família é muito importante nesse sentido, o apoio dos irmãos, enfim. Sim. E encontrando parceiros para desenvolver projetos. A parceria para desenvolver projetos é muito importante. É muito raro alguma coisa que eu faço sozinho. Até um monólogo, tem o Tropeiro, monólogo que eu desenvolvi esse ano ainda, a partir de um projeto ali do edital, da Lei Paulo Gustavo. Eu estava num processo bem sozinho, aí depois já tem que vir o assistente de direção, aí depois já tem que vir o sonoplasta, aí já tem que vir o iluminador, faz nada, sozinho, já tem que resolver figurino com alguma pessoa que pode colaborar com aquilo ali. Então tu não faz nada sozinho, sempre precisa de outras pessoas. E eu adoro às vezes iniciar alguma coisa e ver que os outros vão tomando conta daquilo ali, vão se apropriando também daquilo e vestindo aquela camiseta e desenvolvendo aquele projeto. Isso eu acho fantástico, assim. Que demais. Tu sabe que rica a tua fala, Pepe, e a tua história, né? Eu não sabia dessa parte lá do Vô Tropeiro, achei sensacional. Tu é o segundo artista que senta aqui na quinta-feira e fala da história do Odão.
na vida. Sim. Se não me vou falar alguma coisa errada ainda, mas eu me lembro que teve mais um que acho que foi o Douglas. O Douglas, ele era do Missões, mas ele participava dos festivais que o Odão fazia. Eu ajudei a criar os festivais do Odão. Tá. Eu acho que foi o Douglas que falou foi mesmo. importante para ele, porque o Missões desenvolvia apresentações e apresentava no festival do Odão. Sim. E o quanto que é importante a escola ter esse movimento cultural, né, Pepe? Porque é bem isso, é dali que as coisas vão surgindo, que as pessoas vão entendendo o seu papel no mundo, principalmente lá, ensino médio, enfim, onde o adolescente vai se descobrindo, se entendendo, né? E tá aí, ó, o Odão marcando a vida de mais um artista santo-angelense. Saiu muita gente boa de lá. Riqueza. E é muita gente mesmo. E assim, e o Odão tem uma história cultural. A Prof. Rosa também, a coordenadora, ela contou outro dia de livros, enfim. Então, assim, que sensacional. E aí, a arte entrou na tua vida e daí não saiu mais, porque é isso, né? O artista não tem como fugir do seu legado, né, Pepe? A partir de 2008, daí, então, eu inicio esses projetos tímidos ali com a Pep Company. Aí, em 2010, a gente já começa a contribuir para o Natal de Santo Ângelo. Em 2011, eu tiro o CNPJ daí, para deixar ela mais organizada e poder comercializar os produtos. E aí segue. Então, eu estou desde 2008 com a Pep Company, né? E a Pep Company sendo parceira de vários produtores, enfim, empresas, de pessoas. E a gente segue essa caminhada aí. A companhia tem um formato... Ela é uma companhia, ela não é assim um grupo de teatro fechado, né? Ela é uma companhia conforme o projeto. Às vezes eu tenho 3 pessoas comigo. Colaborativa. Isso, às vezes eu tenho 4, 5, 10, 15. Às vezes no Natal tem projeto que tem 15 pessoas envolvidas. Sim. Porque ela tem esse formato. Foi uma opção que eu fiz. Porque às vezes o grupo de teatro fica muito naquela quem que está coordenando, quem que está... E eu optei por isso. A partir de várias experiências, fiz essa opção, assim, por desenvolver dessa forma. Sempre dialogando muito com todas as possibilidades de diálogos. Quem me conhece mais sabe que eu estou sempre... aberto. Sempre aberto a conversas. O Pepe é parceiro para tudo, assim, ó. Vamos fazer uma loucura? Bora lá. Pepe, mas assim, tu falaste do apoio da tua esposa, da tua família, porque, de fato, fazer arte no interior, trabalhar com cultura e arte, principalmente no interior, é um desafio, né? Sim. O que significa para ti ser artista no interior? Como que tu enxerga isso? Eu vejo que o fato de eu ter ficado aqui, não ter ido embora pro eixo Rio-São Paulo, Porto Alegre, enfim, faz com que eu possa também tocar outras pessoas a partir da arte que eu desenvolvo. Assim como eu fui tocado em algum momento pela arte que transformou a minha vida, o meu jeito de ser, assim, mantendo a minha essência, mas tendo um plus e erguendo a minha cabeça, digamos assim. Quando eu fico produzindo arte aqui e tendo até como referência a Turma do Dionísio, que foi muito importante no momento. A Turma do Dionísio vai fazer 40 anos de história produzindo em Santo Ângelo e levando para a Europa, um exemplo, né? Para o mundo. Então, um dia eu conversei com o Gerson, eu estava na Sarx, né, Companhia de Teatro e Dança, e eu falei com o Gerson assim, olha, eu tô meio em dúvida e tal, né? E aí ele me indicou um texto, pegou na biblioteca deles lá, que eles têm, foi lá, pegou um livro, me alcançou, mostrou, tinha um texto do Jean Cocteau, né, de um autor francês lá, e se tu conseguir montar esse monólogo, era pequeno, assim, se tu conseguir montar isso aqui é porque tu tem jeito pra coisa. Lugar certo. E eu fui, consegui montar, até o Darlan na época estava aqui, o Darlan Mack, que é hoje um historiador, um cara fantástico. O Darlan também saiu do Odão, né? Ele, a Ju, tanta gente boa. E aí o Darlan me ajudou a finalizar aquele trabalho e tal, e a gente apresentou num dos festivais do Odão. Eu já estava como jurado, daí como avaliador do festival do Odão. E apresentei, eu acho que tinha umas 700 pessoas aquele dia na plateia, assim, e o Gerson foi assistir. O Gerson da Turma de Dionísio, eles me deu os parabéns, enfim. Esse dia eu contei pra ele essa história, ele nem lembrava, né? Porque pra ele teve uma importância, mas alguém que eu tô ali, né, conversando sobre isso. Ele não lembrava desses dias, agora na Semana Cultural ali, que a gente tava com alguns trabalhos e nos encontramos e alguém comentou que eu segui os passos dele, né? E aí ele falou, ele achou engraçado aquilo, daí eu falei, lembrei, não, mas tu foi importante porque você me deu, assim, como eu poderia me testar.
E eu fiz o teste e a partir daquele momento eu consegui seguir desenvolvendo a arte E dessa teatro, forma né? tu repassa também para as demais pessoas que estão fazendo. Porque como a minha formação é muito na prática, sempre praticando as coisas, quem se aproxima de mim para fazer a arte acaba tendo que fazer na prática e sendo testado na prática. Eu não fico muito na teoria e conversas, enfim, sobre um grande autor, enfim. Não, eu vou pro teatro prático, que eu fui formado assim. E desde o teatro de rua, enfim. Então, eu faço com que as pessoas realmente vivam experiências artísticas, aqueles que participam dos meus projetos, né? Então, é muito satisfatório isso. E aí, sempre nesse processo de criar coisas, né, para Santo Ângelo e região, né? Perfeito. Pepe, já são 13h20. A gente vai rapidinho para nossa pausa aqui, sempre com o apoio de Corsã. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. E Greens Café Corporativo, porque tudo se resolve com um bom café. Lembrando que a gente está ao vivo também pelo YouTube, Facebook e Instagram da Rádio Novos Horizontes. A gente vai rapidinho pro intervalo e volta já. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Quando o saneamento chega, a vida muda. Crianças saudáveis, famílias seguras, bairros valorizados. A Corsã está transformando o saneamento no Rio Grande do Sul, melhorando a qualidade de vida e elevando a dignidade dos gaúchos. Porque esgoto tratado é saúde e desenvolvimento para todos. Te liga, meu Rio Grande. Quando nossa obra terminar, é hora de conectar. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Greens Café. Qualidade em cada xícara. Leve o diferencial da Greens Café para sua empresa, porque onde tem um bom café, grandes negócios acontecem. Descubra mais em nosso Instagram, @greenscafé. A tecnologia e a inteligência artificial fazem feitos incríveis. Mas quando o assunto é cuidar do seu dinheiro, nada substitui poder contar também com o atendimento humano e próximo de verdade do Alex, da Carol, da Marília, do Valdir e de outros milhares de gerentes do Sicredi, seja em uma das agências ou pelo WhatsApp, além, é claro, do nosso aplicativo e site. Abra sua conta. Sicredi é ter com quem contar. Novos Horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h22, a gente está de volta aqui com o Cafezinho Missioneiro pela Rádio Novos Horizontes, Facebook, YouTube e Instagram. Sempre com o apoio de Corsã, Sicredi e Greens Café Corporativo. E hoje a arte é o nosso café e quem conversa com a gente é o ator e criador cultural Rogério Pepe. Pepe, vamos falar um pouquinho de criatividade em movimento, então, porque tu é o cara que idealiza, vai lá, faz, executa e bota a cara, enfim. Desenvolvendo de um tudo, né? Eu queria saber como é que é essa parte dos apoios nos eventos, da criação, do desenvolvimento, como é que, o que te move para seguir fazendo e como que funciona esse processo criativo para ti? Olha, eu acredito muito naquilo que às vezes é feito, né, da melhor maneira possível, é melhor do que algo que às vezes pode ser muito bem feito, mas não é feito. A máxima do feito é melhor que o perfeito. Exatamente. Então, eu sou muito adepto disso, mas sempre tentando entregar o melhor resultado para os parceiros que estão envolvidos no mesmo projeto, seja para quem está fazendo junto, seja para aqueles que são os clientes, digamos assim, seja o público, uma empresa, um produtor, uma produtora. Então, mas eu venho fortemente nessa transformação artística, nessa coisa de criar mesmo coisas originais para a região, assim. Claro, às vezes tu bebe de várias fontes, mas tu se volta para tua cidade, para tua região. E tem gente que também fala às vezes que
Santo Ângelo está quebrado. Eu discordo que Santo Ângelo está quebrado ou a região esteja quebrada. O que falta é a gente conectar mais as coisas, conectar mais mentes pensantes com quem tem dinheiro e desenvolver coisas, desenvolver produtos para que o turista fique mais aqui, por exemplo, entendeu? Ou que as pessoas daqui também possam viver mais experiências, porque o modo de consumir mudou muito. Então, essa questão artística, ao exemplo da Serra, que eu também me inspiro muito em coisas da Serra e já trabalhei com pessoas de lá, tem que ter muito diálogo desde o cara que faz estátua viva na rua com o cara que é dono do hotel, com o cara que é dono da empresa, dono do restaurante, dono, enfim, de uma rede de supermercado. Eu acho que esse diálogo entre os setores é fundamental, assim. E nessa questão criativa eu procuro criar coisas, por exemplo, em 2010 eu crio o Prenúncio dos Anjos, que está até hoje sendo uma das marcas do Natal Cidade dos Anjos. Lindo, inclusive. Que era aquela coisa, eu queria... Bom, Santo Ângelo é considerado a Cidade dos Anjos, tá, e daí? Então, eu crio o Prenúncio dos Anjos, eu lembro eu sentado atrás da casa, assim, lembro até da graminha que eu estava sentado, assim, rabiscando no caderno, pensando, visualizando esses anjos com as asas, caminhando no centro da cidade, entregando mensagens. E o que é de arrepiar, assim? E as pessoas pegam as mensagens e às vezes eu tô caminhando, assim, de forma discreta, perto, assim, e vejo a pessoa parar, ler a mensagem, essa mensagem era para mim, eu tava precisando disso. A gente trabalha com uma média de 10 mensagens, assim, que a gente seleciona, assim, e é incrível isso, e porque eu acho o Natal uma época tão fantástica, porque as pessoas às vezes vêm de um ano corrido ou conturbado, enfim, cada família tá com... Todo mundo tem seus problemas, né? E é uma época, assim, que a gente tem que trabalhar. Não, às vezes o pessoal diz, mas é uma época comercial e tal. Ok, tem época que é importante também. Mas essa coisa daquela energia que se constrói no Natal, de amor, felicidade, união, de se reciclar, né? Sim. Para um recomeço, né, para o novo... Eu acho isso fantástico. Então, a gente procura contribuir nesse sentido e em total alinhamento com Santo Ângelo de ser a cidade dos anjos, de ter todo esse contexto histórico que tem por trás. Então, e as pessoas andando na rua, assim, às vezes não teve um dia muito bom, encontra aquela figura caracterizada de anjo que lhe entrega uma mensagem que ela lê e provoca uma reflexão. Esse era um dos objetivos do Prenúncio dos Anjos que a gente tem aí desde 2010, praticamente todos os anos, independente de quem estava no poder público, a gente conseguiu encaixar, porque caiu nas graças, assim, das pessoas, virou uma marca, né, um símbolo. Virou tanto, Pepe, que em Porto Alegre, eu já recebi feedback, né, as pessoas não sabiam que era o Rogério Pepe por trás, mas, eu já estive lá no Natal e a gente viu os anjos, que lindo que tá o Natal de Santo Ângelo, enfim. Então, em Juí, já recebi feedback do teu trabalho. E daí, claro que eu me aproveito, é de um amigo, conheço. Isso é muito porque bom. O trabalho é lindo, né, Pepe? E o que mais, assim, que te fomenta isso na cabeça, assim, de fato, assim, o ator olhando as dores da cidade e entendendo que esse seria o melhor projeto. Como é que tu te organiza? Eu trouxe do Walmart, desse jeito americano de trabalhar do Walmart, né, que era da questão da sazonalidade. Então eu trabalho muito com coisas sazonais. Entendi. E para um grupo se manter também no interior, como tu disse antes, tu tem que entender como que funciona a tua cidade e a tua região, e aí tu vai trabalhando a partir disso. Então a sazonalidade é uma coisa que eu tenho muito clara. Então eu tenho projetos voltados ao Natal, projetos voltados à Páscoa, projetos voltados a feiras, e aí nisso, e tem peça de teatro que eu posso apresentar ela em qualquer época do ano, né, peça de teatro ou esquetes, mas a gente também foi desenvolvendo uma coisa que é tipo uma espécie de se tornar especialista em montar coisas em pouco tempo para atender as dores de uma empresa ou de um município ou de um produtor. Então é uma coisa que a gente consegue fazer desde o texto, sonoplastia, tudo. O pessoal que está à minha volta, né, são pessoas que eu admiro muito, que são muito inteligentes, muito capazes, que com o passar dos anos foram chegando pessoas bem especiais no meu entorno, que eu sou muito grato ao universo por isso.
E então a gente consegue desenvolver coisas muito rápidas, às vezes, pesquisar rápido e organizar e dar um retorno para aqueles que nos encomendam um produto. E criar. Então, nesse processo de criar coisas, e a gente contribuiu com desde da caravana do Papai Noel, que foi criada na pandemia. Eu me lembro que, e agora o que vamos fazer no Natal? Eu estava conversando com o secretário de Cultura na época, e aí eu fui para casa e voltei com um material, assim, né? Um protótipo. Um protótipo. Olha, dá para fazer assim, assim, assim. A gente descentralizou o Natal e foi a caravana para os bairros e tudo mais, né? Eu participei daquele processo também em 2013, quando veio o pessoal de Gramado e Canela trabalhar aqui, que deu aquele boom do Natal, né? Sim. O pessoal, na época, o Marcos Matos era secretário de turismo, ele que trouxe essa gente de fora ali, que deu projeção mapeada e tal. E ali eu também trabalhei muito com eles, aprendi muito com o pessoal da Serra, pessoal de São Paulo e da Serra Gaúcha ali. E ali criamos o Desfile Encantado depois em 2014. Né? Lindo. Aí já ficou, a partir de 2014 já fica com o pessoal de Santo Anjo, né? Daí tinha a Pep Company, depois teve a Burzuns também participou de vários, a ONG, aí foram entrando esse pessoal de vários aqui que criam arte, que produzem arte. Santo Ângelo é um polo de muitas atividades artísticas que não tem em outras cidades. Santo Ângelo tem tudo, né? Desde balé, a bandas de rock, companhia de teatro, dança, circo. Isso é fascinante, como o Santo Ângelo é um polo nisso, né? Então a gente foi criando essas coisas, né? E em 2015, só com uma curiosidade, em 2015 eu criei o projeto Milharal, que era para ir para a Fenamilho. E naquele ano não teve como ser encaixado, né? E passou-se 10 anos. Antes da última Fenamilha, eu levei para a Odila Mota, né? Odila Mota é um patrimônio de Santo Ângelo. Patrimônio, se ela tá nos ouvindo, um beijo, Odila. A Odila é maravilhosa. A Odila é outra que não tem agenda, né? É uma loucura. Assim, várias, uma hora ela vem. Uma hora ela vem. E ela disse, não, mas eu acho que esse ano a gente consegue encaixar. E aí a gente correu ali contra o tempo, levei pra Dona Eva, né, que é um patrimônio de Santo Ângelo também, é o ateliê da Dona Eva lá, e a filha dela, a Rose Porciúncula, Dona Eva Porciúncula, né, maravilhosa, trabalho há anos, né, com ela, desde o carnaval e teatro, ela fazendo figurino. Então, e a gente conseguiu produzir o milharal, que foi aqueles pés de milho humano que estavam na Fenamilho. Eu lembro que chegou o repórter da RBS assim, e chegou, cara, isso aqui é fascinante. Isso ele já quis. Santo Ângelo, ele já quis. Cara, eu preciso te entrevistar e ver como que é isso, como foi isso. Que é essa coisa de aproximar, né? E de dar mais uma cara, assim, pra feira do milho, né? E essa coisa. Como o Santo Ângelo é um polo de arte, então aqueles pés de milho humano ali. Artistas, né, ali, então isso é muito, muito bacana, assim, e as crianças... Literalmente dando voz pro nosso milho. Exatamente, né, e com movimento e maquiagem, assim, que a Fábio trabalhou uma maquiagem muito legal, a Fabiane Kowalski. Então, eu me lembro que tem uma família de tarde que estava lá procurando onde é que estão os pés de milho humano, com a criança que queriam ver os pés de milho humano. Então isso é muito satisfatório, assim, tu vê que tu tá pensando coisas e que às vezes as coisas não acontecem naquele ano que tu cria, que tu pensa, que tu idealiza, mas depois vai acontecer para frente e muita gente vai contribuir para que aquele projeto aconteça, né? Então, e da importância de estar conectado, né, Pepe, com o máximo de pessoas possível. Exatamente. Porque é bem o que tu falou, em algum momento as coisas vão corroborar para acontecerem, né? Volta, né? Eu acredito muito, muito nisso, que de acreditar naquilo que tu tá fazendo e dando um passinho de cada vez, né? Se eu decidir ficar aqui, né, com a minha família, ficar aqui em Santo Ângelo, produzir... E fazer isso? Eu tenho que pensar coisas, eu tenho que dialogar, eu tenho que ver o que tá faltando, que eu posso criar e juntar forças para fazer, para que dê certo, né? Então, mostrando... Eu gosto muito desse desafio também. E, tipo, eu vou fazer tal coisa e vou mostrar pra eles que dá pra fazer. Eu acredito muito nisso. Eu sou um pouco assim também. Eu sou não dá, então só um pouquinho. Eu sou de escorpião, né? Mas eu sou não aquele escorpião... Eu sou aquele escorpião teimoso no sentido de querer fazer coisas e mostrar que dá pra fazer coisas, que é possível, né? Que é possível, E que a região, que a gente... Eu considero que a gente tá num paraíso aqui. Alguém vai me chamar de louco, talvez, né? Mas, cara, a gente tem comida... Eu atendo turistas, às vezes, aqui para Caminho das Missões, atendo turistas de vários cantos do mundo, e eles ficam encantados com a nossa gastronomia,
com a riqueza da alimentação que se tem. Sim. Isso que às vezes eles almoçam numa chácara, Sim. ou às vezes numa fazenda, ou às vezes numa pousada, ou num restaurante, enfim, é variado, mas eles ficam encantados com a diversidade alimentar que se tem aqui. Nós estamos para água de excelente qualidade que nós temos. Temos aeroporto. Aeroporto, tu entende? Então, às vezes tem gente que chega aqui e a gente vai na aldeia ali, né? O pessoal da aldeia aqui é super acessível, a aldeia em Santo Ângelo. Então, também é uma potência. Então, eu já conversei com pessoas que, eu essa semana decidi, lá da Selva de Pedra, do centro de São Paulo, a pessoa decidiu, vou pro sul. Pesquisou a região das Missões, olha, tem um negócio histórico aqui. Pegou o aeroporto, pegou o avião e foi pro aeroporto de Santo Ângelo e veio. Aí chegou aqui, alugou um carro, falou com a agência de turismo para ir na aldeia. Acionaram, daí a agência me aciona, um exemplo, né? Eu tenho esse trabalho de condutor, né? Não sou guia de turismo, mas por causa de mergulhar nas pesquisas sobre as missões, por causa do teatro, o pessoal conhecedor, o pessoal profundo conhecedor, o pessoal né, sabe e tem uma relação muito boa com a aldeia, né? Sim. Então aí eu atendi pessoas nesse sentido, que a pessoa decidiu durante na semana mesmo, ela decidiu e de repente ela estava aqui e já estava lá na aldeia assistindo o Coral Guarani. Pô, isso é uma potência que Santo Ângelo tem, né? Então, totalmente ligado com as nossas raízes aí. Então, essas coisas me encantam, sabe? E quando vejo outros grupos também fazendo arte, também para mim eu fico muito feliz. Ou quando eu contribuo, às vezes de forma muito sutil, com algum outro colega de arte. Às vezes numa simples fala tu pode contribuir com um colega de arte, dando uma sugestão. Assim como foi o Gerson contigo, exatamente, né? Então eu tento também contribuir dessa forma e nem sempre, às vezes as pessoas recebem muita mensagem, eu queria que meu filho, minha filha participasse de um projeto, ou o próprio adolescente, às vezes muitos me mandam mensagem, coisa assim, e nem sempre eu consigo atender, né? Quero me organizar mais para futuramente conseguir atender mais. Entendam que esse cara é muito solicitado. A gente hoje está, por exemplo, o último Natal, a gente atendeu cidades fora do estado, sabe? Para mim foi e eu nem fui lá na cidade, eu só preparei tudo, organizei tudo, alinhei as coisas e foi uma equipe que eu montei para lá. Então, isso é muito satisfatório, assim, tu vê que a tua arte cada vez mais é respeitada na tua cidade, na tua região e no teu estado, né? Então isso é muito, muito bacana. Que legal, assim, Pepe. É uma caminhada, né? Isso não acontece de um dia para o outro. Tu tem que seguir insistindo e caminhando. Um dia me perguntaram também, mas tu tem o sonho de ir para a Rede Globo, por exemplo, e tal. Cara, eu digo que se acontecer é uma consequência, né? Eu já participei de curta-metragem, filme, clipes, de bandas, mas o que eu quero é simplesmente seguir fazendo a minha arte e desenvolvendo meus projetos, né? Eu tenho esse formato de vida que eu desenvolvi para mim. Sim, que tu é feliz. Exatamente, que às vezes eu tô ensaiando à meia-noite ou 2 da manhã e na segunda-feira de manhã eu tô no jardim brincando com os meus filhos e tomando chimarrão. É um formato que eu, dentro do possível, que dá da correria, mas é um formato de vida que eu decidi, optei para mim, assim. Liberdade, né, Pepe? A liberdade de decidir o que farei da minha vida, não tem preço. Aquela isso, história do home office lá, de quando entrou a pandemia, né? Daí quando começou o home office, eu fiquei, home office. Aí eu digo, mas isso aí eu faço desde 2011. Já tô. Eu tenho escritório dentro de casa, num canto da casa eu tenho. Agora a gente construiu um depósito também de figurino, faz alguns 2 anos ali. E então eu tenho esse formato, eu já tinha feito essa transição há muito tempo, né? E aí também, essa coisa de dialogar com vários parceiros, né? Por exemplo, a MK da Audila, desde 2015 eu trabalho com a Audila, né? Fazendo trabalho de direção de palco para ela na FEAGRE Missões, na FENAMIR Internacional. Né? Então tem produtores de fora que eu comecei a trabalhar nos últimos tempos também. Então esse trabalho com a Caminho das Missões, que é a agência de turismo, com a Tecoá também, que é a agência de turismo do Romaldo. Então eu tenho esse diálogo com várias empresas, com vários parceiros e visto a camiseta desses parceiros, porque são pessoas também que acreditam no meu trabalho. Né? E acreditam, antes de tudo, na cidade, né? Com certeza. Porque muitos desses já estiveram aqui no cafezinho também, com a Caminho das Missões, enfim, a Martinha esteve aqui. E é uma crença, essa paixão, esse brilho no olho quando tu fala de Santo Ângelo, o pessoal do Burzum, que já esteve aqui, Douglas, enfim,
esse pessoal tem esse mesmo brilho no olho de acreditar que a nossa cidade é sim uma potência, que dá para fazer, que é possível. E é muito legal isso, porque eu também acho, concordo contigo, quando se fala de Santo Ângelo, tem muita coisa para fazer? Temos muita coisa, todos os lugares têm. Mas o fato de... Eu também escolhi Santo Ângelo para voltar, para ficar, para criar meus filhos aqui, numa cidade com segurança, numa cidade onde eu tenha os amigos perto, a família perto, e a possibilidade de estar longe e estar perto, através do aeroporto, por exemplo. Então, nossa, tem muita coisa boa, sim. Me fala um pouquinho sobre essa questão de criar símbolos culturais, né? De fortalecer a nossa cultura através das coisas que tu cria, assim, porque elas são muito emblemáticas, né? Tipo, os anjos pro Natal, é um símbolo da cidade, né? De fato. Como é que tu entende, assim, que, não, isso aqui é importante, vamos fortalecer isso aqui, vamos fortalecer esse projeto, porque ele vai falar de Santo Ângelo para outras pessoas que daqui a pouco não sabem o que Santo Ângelo tem. As pessoas, elas gostam de rito, o ser humano gosta de rito, gosta de símbolos, gosta de ele ver coisas e aquilo leva ele a outras possibilidades, né? Então, a partir da arte, a gente pode conectar mais as pessoas de forma simbólica, usando essa questão visual, até no espetáculo a gente trabalha muito com a questão visual, auditiva, toda essa questão sensorial a gente procura trabalhar. Às vezes coloca até um cheirinho num espaço que a pessoa vai, um tipo de perfume, ou um incenso que tem a ver com aquele espetáculo que vão assistir. Então, isso pra mim, eu acho que eu faço isso de forma muito natural, sabe? Até o meu irmão às vezes fala umas coisas natural, que eu fui fazer um curso que lá eu aprendi tal coisa, mas daí eu lembrei que tu já faz isso de forma muito natural. Eu não sei explicar muito isso, tá? Eu acho que eu sou tipo rádio, né? Eu pego umas frequências, eu acho no ar, e daí eu sei umas coisas que eu nem sei como eu sei. Então, e eu acredito muito, muito na nossa região. Eu acredito, então, tudo que faz alguns anos que eu faço esse mergulho na arte dessa questão das histórias das missões, né, questão jesuítica e missioneira e tudo mais, temos espetáculos, esquetes sobre isso, e então isso, aquela coisa de fale da tua aldeia, né, e fale para o mundo, né, não vou lembrar o autor agora que criou essa frase, mas... Eu gosto muito disso, sabe? Então faz algum tempo que eu fiz essa opção de não vou montar nada sobre um grande autor lá da Europa ou coisa assim, não, eu vou criar coisas. E por questão de necessidade eu fui de ator, eu fui tendo que virar diretor também, porque às vezes eu não tinha um diretor que me chamava ou que me contratava. E aí nesse processo eu fui virando também um roteirista, né, um dramaturgo. Fui virando porque eu precisava, às vezes me encomendava, eu não tinha, às vezes quem ia... E aí nesse processo tu vai aprendendo, tu vai se autolapidando e vai se transformando, né, numa figura que tem várias artes, assim. Um exemplo agora, esses mascotes que foram criados para o Festival Cidade das Tortas, alguns amigos de outras cidades e de Porto Alegre, enfim, que eu conversei, eles estavam com a agenda cheia, não conseguiam fazer. Aí eu fui ver aqui em Santo Ângelo, também não consegui. E aí deu aquele, faz você, né? E aí eu fui, claro, eu já tinha feito algumas outras coisas e tal, mas assim, mais nessa pegada ali especificamente, aí eu fui pesquisando e testando coisas. Era 2 da manhã, eu tava lá testando, colando, cortando, enfim. Muito legal. Aí aí depois eu levei pra filha da dona Eva, a Rose Porciúncula lá, que eu sabia que ela trabalha bem com dobradura e tal, e ela já me ajudou a fazer os cabelos, a dona Eva já fez outra parte, com tecido, então é um trabalho em equipe. Sim, um faz uma etapa e outra, e foi o material comprado em Santo Ângelo, a mão de obra em Santo Ângelo, para Santo Ângelo e a região, e para o estado, né, porque Santo Ângelo é a capital das tortas hoje, então, e totalmente alinhado e homenageando aquelas pessoas que põe a mão na massa, os confeiteiros, as confeiteiras, e aí criamos o tortilho e a tortina,
em homenagem a essas pessoas assim que lá atrás já vem trabalhando para que Santo Ângelo hoje seja a capital estadual das tortas, né? Então a arte chega como uma cerejinha no bolo, a cereja do bolo. A arte chega ali como uma questão simbólica para as pessoas, né? E acolhendo as pessoas e fazendo com que elas vivam experiências, né? Pepe, agora são 13h44, a gente vai para o nosso intervalo. Sempre com apoio de Corsã, Sicredi e Greens Café Corporativo. A gente está ao vivo pelo YouTube, Facebook e Instagram aqui da rádio. Daqui a pouquinho a gente está de volta para falar um pouco mais sobre cultura e arte. Fiquem com a gente. O Cafezinho Missioneiro volta já! Novos Horizontes FM. Já pensou em iniciar sua organização financeira e ainda guardar dinheiro para o futuro com segurança? Com a poupança do Sicredi é assim. Aqui, você poupa a partir de R$1. E o melhor, pode fazer tudo pelo aplicativo, sem complicações. Para facilitar ainda mais, pode programar depósitos automáticos e seguir firme nos seus objetivos. Fale com seu gerente e comece a poupar hoje mesmo. Sicredi, é ter com quem contar. Transforme o ambiente da sua empresa com o sabor e a qualidade do Greens Café. Cada xícara oferece uma pausa estratégica para recarregar energias, promover conexões e valorizar momentos. Alugue ou adquira sua máquina de café e proporcione uma experiência premium a colaboradores e clientes. Greens Café. Mais produtividade, mais sabor, mais resultado. As obras de saneamento que a Corsã realiza pelo Estado são transtornos temporários com benefícios para sempre. São investimentos na saúde da população, na valorização dos imóveis e na garantia de um meio ambiente mais protegido. Cada canteiro de obras é um passo rumo a bairros mais desenvolvidos, menores índices de doenças e mais respeito à vida. Te liga, meu Rio Grande! O futuro que queremos começa agora. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Novos Horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h47, a gente está de volta aqui com o Cafezinho Missioneiro desta quinta-feira, sempre ao vivo com o apoio de Corsã, Sicredi e Greens Café Corporativo. E hoje a gente recebe um multiartista, Rogério Pepe, e vamos falar um pouquinho mais sobre cultura, arte e criação, porque antes de ir para o intervalo, tu estava falando da criação dos mascotes do Festival das Tortas, festival esse que foi um sucesso, né, Pepe, que de fato agora se consolidou na região, né, no estado. Esse ano não faço ideia de quantas mil pessoas passaram por ali, mas eu sei que foi um sucesso de vendas. E as atrações, enfim, tudo que aconteceu no nosso centro histórico nesses dias aí foi um sucesso. E os mascotes, então, são criação tua. Como que funciona isso? Teve também já os mascotes da FEAGRE lá em 2014. Tem muito processo criativo. Conta um pouquinho pra gente, velho. A minha história com mascotes, eu nunca fui muito adepto, assim, nunca dei tanta atenção pra isso, né? Uhum. Lá no início, mas eu muito tempo fiquei nos festivais de teatro, aquele trabalho mais rebuscado, com texto e toda aquela dramaturgia. Quando eu tive a experiência de trabalhar com o pessoal de Gramado, Canela, também tinha gente de São Paulo, eu aprendi a fazer as coisas de forma mais rápida e que às vezes tu faz todo o processo separado, depois tu encaixa e vira uma grande coisa. Entendi. Então, esse trabalho com eles me deu, assim, uma aula. E aí, nessa onda do Natal crescendo muito aqui, eu fiquei, mas peraí, e a Páscoa? Uhum. A Páscoa tá ali, não estão olhando para a Páscoa. E aí, tem toda a questão do comércio ali, os doces e tal, mas não... E essa coisa lúdica, né? Que eu gosto muito, das crianças viverem experiências, assim, desde as crianças pequenas até as grandes, né? Sim. Não, até os adultos, né? Eu me divirto com a Páscoa também. Aí, em 2016, eu criei os coelhos ali, né? Os 2 coelhos que ficaram, né? Então, até hoje, eles seguem. E a gente aguarda os coelhos todos os anos. Criei são um casal. muito lindos.
de forma bem artesanal também. Sim. Aqui em Santo Antônio. Porque tinha na internet uns coelhos que não eram muito simpáticos. Daí não tem como comprar isso e colocar isso, né? Aí a gente decidiu criar aqui também. E aí depois, em 2018, foi 18 que a gente cria para a FEAGRE o FEIA Agri. Só que aí já foi uma opção de criar, são atores, daí é o Carlos e a Sandy que faz. Esses outros mascotes, varia muito o elenco, né, de quem tá dentro, às vezes varia muito, tem uma cabeça então às vezes tem dias que tem uma escala e tu troca uma parte interna ali, substitui, e vai outra pessoa fazer por causa da agenda e da escala. Mas de forma geral, já o FEIA Agri, quem vem trabalhando. No início fui eu e a Maria Miotti que fizemos, em 2018. Só depois a Odila disse, cara, eu preciso de ti na parte do palco ali, me ajudando ali, trabalhando ali. Não, tu precisa tá mais nessa parte do Porque precisa ser um ator, né, Pepe? Não dá pra simplesmente botar qualquer pessoa lá fazer. Exatamente. Tem que ter toda uma... Aí pro FEIA Agri, o Carlos Alves e a Sandy Couto, que daí foram, a partir depois de 2018, ficaram eles fazendo, daí em 2020 não teve, depois por causa da pandemia, depois a gente... Mas na sequência já veio eles, ficaram até hoje, é o FEIA Agri, que dão vida a esses mascotes da FEAGRE e se tornando mais próximo. Aí é aquela coisa simbólica em homenagem ao pessoal das agroindústrias, o pessoal que produz agricultura familiar. Então o FEAGRE cumpre essa função, né? E a Odila Mota da MK sempre me deu muito suporte nisso, a direção da FEAGRE, toda a equipe sempre me ajudou muito e valorizou muito esse trabalho, assim, sabe, que a gente faz. Porque esse casal ali, ele simboliza a família que põe a mão na massa, que trabalha e que ajuda a fazer as feiras, enfim, que traz o alimento para todo mundo na cidade, né? Então tem a arte, é a cultura com a agricultura em total diálogo, né? Então e agora para o Festival Cidade das Tortas foi uma coisa muito natural também, tava rolando ali projeto do festival e o andamento, aí eu falei pra Odila, olha, acho que caberia criar uma confeiteira e tal, né? Falei, acho que ela levou para algumas reuniões ali com o pessoal da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento ali, e ela veio de uma reunião, mas o pessoal acha que tem que ser dois, tem que ser a feminino e masculino, trabalhar os dois, alguma coisa assim. Aí eu montei uma ideia, até o meu irmão Samuel Pepe me ajudou a criar uma arte lá, assim, meio inteligência artificial, lá ele criou pra mim, olha, mostrei assim uma coisa que eu pensava, ele falou, vê se é isso e tal, eu digo, não, acho que é por aí. Aí ela levou e foi pras reuniões e depois me deram o retorno, não, acho que é isso aí. Fazer. E aí o tempo também, quando foi confirmado, muitos que poderiam me ajudar de fora a fazer, não conseguiriam me atender, e aí eu tive que, não, vou eu mesmo fazer. Era 2 da manhã, eu tava trabalhando, como eu falei, em cima ali daquele processo de criação, para chegar num resultado parecido com a arte que tu passou a ideia. Então isso que é mais complicado, né? Tu chegar próximo da arte, que uma arte ali, inteligência artificial é uma coisa, mas... Claro, executa com o tecido ali, com a pessoa fazendo, acha o mesmo tom da cor, do jaleco, Sim. É complexo, mas a experiência também foi tudo. Eu tenho uma certa expertise, né, de tanto tempo fazendo as coisas, aí tu consegue pensar muito rápido tudo e organizar as coisas. Tudo se monta muito rápido na cabeça, assim, tu vai visualizando, vai testando. E de forma intuitiva, muita coisa que a gente se testa, opa, deu certo, já fica, e assim vai. E os mascotes se consagraram, né? Sim. Se consagraram. E até o Segato que executa, que o Tortilho, e a Sandy até que tá fazendo a tortilha, e até a Isis também substituiu a Sandy em alguns momentos. O Segato, ele é DJ, né? Então, também, além de ator, enfim, é um parceiro de vários projetos, né? Eu consigo brincar que é um dos meus braços, assim. E aí a gente testou ele daí como Tortilho DJ, né? E foi muito legal a experiência. Ele testou no sábado, e aí o pessoal da Secretaria de Turismo ali também, o Vini, ele tava coordenando, já, não, mas tem que estar no último dia também. Aí foi o Segato lá, já tinha preparado o material, era muito legal o DJ. E aí já leva para um outro universo, já provoca o público uma outra experiência. Claro. O pessoal lá começa a pular, dançar, e fica mais tempo ali.
Consome. E já come mais uma tortinha, claro. toma mais um café, entendeu? Ou toma um shopping e fica ali curtindo, esquecendo dos problemas da vida pouco. E relaxando um pouco. E o evento aproveitando o centro histórico ali, que é maravilhoso, né? Sim. Então, toda aquela estrutura que o projeto ali, através da MK, colocou à disposição das pessoas. E tá ali a arte de forma simbólica, agregando, né? Agregando, somando. Eu acredito muito nessas coisas que somam, que agregam, também. Né? Ninguém é uma ilha, né? Como Exato. eu costumo dizer. Todo mundo tá se ajudando. Pepe, e vamos falar do outro festival importante, que é o Festival Internacional de Teatro, né? Que Nossa. nos acompanha aí há 10... Quantos anos? 10 anos? Desde 2015. Vai fazer 10 anos. 10 anos. Agora a gente recebeu outro dia o pessoal da Cássia aqui, né? Foi muito legal. Falamos bastante do festival, incentivamos muito o pessoal a comparecer, a prestigiar, né? Porque é um evento sensacional. E eu sei também que tu participa ativamente, né? Sim. Me fala um pouquinho do festival aí na tua vida. O festival é aquela coisa... Como nesse processo de companhia de teatro, enfim, a gente ia muito para vários festivais de teatro, né? Eu, Douglas, Naijan, Luciano, enfim, tantos outros ali. Para os festivais de teatro no estado, e às vezes na Argentina, enfim. E a gente sempre vinha com aquela coisa... Santo Ângelo podia sentir a energia do que é um festival de teatro, né? Eu acho que a gente tinha que ter isso e tal. E aí conversa vai, conversa vem, junta a força daqui. Dali em 2015 a gente consegue fazer o primeiro, em 2015, com a ajuda da Secretaria de Turismo na época. Então, aí a gente usou a bandeira da Pep Company, da Atuari, que é a bandeira do Douglas Barbosa, né? Parceiro. E aí a gente começa a dar vida ali com a ajuda de toda a turma que estava com nós ali para fazer o festival. E a gente tendo um diálogo muito forte com grupos dos mais variados gêneros no estado e fora do estado. Só que ele já se torna internacional na primeira edição, porque já vem gente da Argentina para cá, de fora. Sim. Então a primeira edição ele já foi internacional. E aí ele fica nesse formato internacional. E a gente optou daí, como dá muito trabalho para fazer e tal, buscar recursos, a gente optou, vamos deixar ele a cada 2 anos. Facilitar a vida Aí tem um ser ano, humano, tem um né? ano de respiro ali, que a gente tá focado nas nossas coisas, preparando outras, né, coisas. Então, a cada 2 anos, ele, assim como são as feiras, né? A cada 2 anos foi uma opção que a gente fez. Muito legal. E eu sei que tu tá também super envolvido agora com a questão dos 400 anos também, né? Sim. Tem muita coisa vindo por aí. O que tu tá reservando aí pra Santo Ângelo nesse sentido? Olha, tem coisa que eu não posso ainda falar. Só um spoilerzinho. Mas a gente está trabalhando projetos para que o espetáculo Alma Missioneira possa circular mais no estado, né? O espetáculo Alma Missioneira a gente está trabalhando bastante e junto com produtores para que ele possa circular mais no estado, porque ele é um panorama disso, né? A gente sabe de vários eventos que vai ter nessas 27 cidades 27 municípios da região, né? Que fazem parte aí da MM. E a gente vai estar colaborando em vários eventos, levando teatro, enfim, né? E participando também de trabalho ali nas produções dos acontecimentos locais, assim, em alguns municípios. Então, tem expectativa também de um projeto um pouco maior no espetáculo, mas ainda tem muita coisa a se definir nesse sentido. Mas é uma expectativa muito grande, muito boa. Eu acho que vai ser uma virada de chave para a região, assim. E não só assim das comemorações e da questão financeira também, de vários, porque os projetos são mais variados. Tem desde estrutura, de monumentos, museu, pontes, enfim. Mas tem esses eventos festivos, comemorativos, né? Com apresentações artísticas, música, dança, teatro. Mas eu acho que além disso, o que vai ficar é que essa geração que está estudando aí, ou que, enfim, para todas as pessoas, na verdade, vai dar uma clareada um pouco mais do que é as missões, porque as pessoas conhecem muito pouco do que realmente é as missões. Então isso vai ajudar a clarear, a entender mais essa história, primeira fase, segunda fase, os 7 polos. Então acho que isso vai ajudar muito, assim. Sensacional. Agora são 13h59, a gente já vai acabando o nosso cafezinho. E eu queria que tu deixasse uma mensagem final, Pepe, para nossa comunidade, para prestigiar ainda mais os artistas locais, para fomentar ainda mais a nossa cultura. Enfim, por favor. Então convidar o pessoal para o festival
Internacional de Teatro Cidade dos Anjos, que vai ter gente de vários países, né? Tá se confirmando até um grupo de Portugal aí, então tá em diálogo. No final de novembro, né? De 25 a 29 de novembro, a gente convida então o pessoal para o Festival Internacional de Teatro, aí, produzido pela Acácia. E eu digo para as pessoas, quando tem oportunidade de um evento, seja ele qual for, do menor para o maior, se tu consegue, tenta ir, tenta levar a tua família, tenta aproveitar. É saúde também, arte, consumir arte, certeza. Consumir coisas, é saúde, você sai dali daquela rotina do dia a dia e tu experimenta uma outra coisa, a arte te leva para um outro universo. Quando tu vê um cantor cantando uma música ali, tu viaja no que aquela música está te proporcionando naquele momento. Então a gente precisa consumir mais arte, mais cultura. E o meu trabalho é voltado para isso. Faz anos que eu direciono o meu trabalho para isso, para que as pessoas possam viver experiências artísticas, né? Seja ela participando de um projeto, ou seja ela tendo acesso a um projeto, assistindo, ou vendo um personagem, encontrando o personagem na rua ou no palco. Então meu intuito é que as pessoas consumam a arte e possam ter aquele momento de sair da rotina com isso e também encontrar, às vezes, a história, né? Através dessas coisas missioneiras, encontrar a história, né? Então, que as pessoas possam encontrar arte no seu caminho, né? Perfeito. E eu acho que é, assim, o mínimo, né? É Santo Ângelo devolver, a comunidade de Santo Ângelo devolver para esses artistas tudo que esses artistas fazem pela comunidade santo-angelense, né? É o mínimo, assim, prestigiar. Pepe, muito obrigada pela presença, obrigada por compartilhar com a gente esse universo criativo e por mostrar que cultura é também identidade, pertencimento e futuro. A você que ficou com a gente, obrigada pela companhia, muito obrigada também, Corsã, Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar, e Greens Café Corporativo, porque tudo se resolve com um bom café, que fortalece o nosso encontro diário. Para seguir nesse papo, me encontra lá no Instagram, @DaniSchneider25. Amanhã tem mais cafezinho missioneiro, uma xícara de boas conversas e um mundo de histórias. Um beijo grande e até lá.